Para mim é um prazer estar aqui. O pastor Arthur é um amigo. Eu cheguei no aeroporto, só dormi e já peguei outro voo para cá. Então vocês até desculpem se eu ainda estiver com um fuso horário meio confuso. Mas a gente está aqui para mostrar a palavra de Deus para vocês. As discussões realmente existem no mundo teológico, e eu acredito numa frase de Santo Agostinho de Hipona, onde ele dizia: no essencial unidade, no não essencial diversidade, porém em tudo caridade. É lógico, claro e evidente que eu, por ser adventista, eu tenho a teologia adventista, mas na teologia adventista me é ensinado que a Igreja de Deus é maior do que a Igreja adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão na adventista e dos sinceros que não estão nela. Então, eu acho que o presbiteriano tem o direito de falar: a minha igreja é que está correta, porque senão ele seria da Assembleia de Deus, não presbiteriano. Concordam comigo? Ou da Assembleia de Deus também falar: não, eu acho que a minha igreja está correta, senão eu não seria da Assembleia, eu seria Testemunho de Jeová. E há diferenças. Um vai achar que pode batizar criança, outro vai achar que pode batizar só adulto, outro vai achar que vai batizar por imersão, outro falar que é por aspersão. E nessa diversidade, cada um tem o direito de interpretar, desde que seja com sinceridade, a Bíblia, mas saber que Deus é maior do que a interpretação dele. Então, seja fiel à interpretação que você tem, não interprete desse jeito porque você está acostumado, que o seu pastor disse, mas porque assim você aprendeu pela palavra de Deus. E que a sua interpretação não exclua o outro que pensa diferente de você. Se não for assim, nós vamos ter que ter um céu só para presbiterianos, ou um céu só para batistas, ou um céu só para assembleianos, e aí vai ser complicado, irmãos. E quando vocês adventistas guardam o sábado. Eu falei um dia que o pastor Arthur me dá liberdade. Sabe por que eu guardo o sábado? Pela mesma maneira que muita gente não adora imagem e escultura. Só por isso. Você é apedrejado por não adorar imagem e escultura? Então por que eu sou apedrejado por guardar o sábado se está na mesma lei? É só isso. Então, acho que nós devemos ter, no essencial, unidade, no essencial, diversidade, em tudo, caridade. E não se defende a Cristo cortando a orelha de Malco. Aprendam com o erro do apóstolo Pedro. Amém? Irmãos, nesta noite, eu queria estreitar um pouco, para não repetir os mesmos conceitos, as mesmas palestras que eu dei anos atrás aqui. Eu não falei no Instituto à noite, nós vamos falar um pouquinho diferente. Na Universidade Federal será sobre os manuscritos do Mar Morto. Inclusive, eu estive quarta-feira numa reunião com o Dr. Adolfo Reutemann, que é o curador dos manuscritos do Mar Morto. E nós estamos uma parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Vamos levar alunos brasileiros de teologia para estudarem em Israel, para escavarem, e vão ter aula com a gente lá em Israel e com o Dr. Adolfo Reutemann, que é o curador dos manuscritos. Orem por isso. Se não foi agora, quarta-feira, eu mostrei até a foto para o pastor. E eu falei com ele: olha, eu vou estar dando uma palestra sobre os manuscritos do Mar Morto na Universidade Brasileira, lá no segundo. Ele falou: puxa, eu queria estar lá, junto, né? E à noite, no Instituto Aliança Bíblica, nós vamos falar sobre podemos confiar no texto bíblico do Novo Testamento, como as cartas de Paulo foram escritas. Um autor recente chamado Bart Ehrman escreveu um livro, O que Jesus Disse e Não Disse, que virou uma coqueluche entre muitas pessoas, dizendo que você não pode acreditar na transmissão do Novo Testamento, que as cartas de Paulo não são de Paulo, que os evangelhos foram distorcidos. Enfim, como eu posso, do ponto de vista literário, arqueológico, dizer que você pode acreditar no texto do Novo Testamento, tá certo? E hoje, a minha palestra vai um pouquinho diferente dessas duas aqui, sobre Gênesis 1 a 11 e o texto e a Suméria. Por que eu quero tratar com vocês desse assunto? A pergunta é a seguinte: Gênesis 1 a 11, seria isto um relato histórico ou mitológico? Por que eu coloquei entre parênteses duas palavras em alemão ali? É porque foi na Alemanha que começou -se a discutir isso. Os alemães do passado criaram duas palavras, historisch, que significa algo real, histórico, que aconteceu. E Geschichte é algo que não é bem daquele jeito. É mitológico, historial. Não é história com E, que pode até ter acontecido, mas foi mitologizado. E quem criou isso foram autores evangélicos da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Me chama a atenção algumas ironias da história. Foi a Alemanha que nos deu a reforma protestante do século XVI, quando, em 1517, Martim Lutero fixa na porta de Wittenberg as 95 crenças, as 95 teses sobre a justificação pela fé. A mesma Alemanha que nos deu a reforma protestante, e todos nós somos herdeiros da reforma, a mesma Alemanha deu as escolas de teologia mais secularizadas e ateias do mundo. Me chamou a atenção, eu dei uma palestra esses dias em Berlim, e só a Sociedade de Ateus de Berlim tem mais de 40 mil afiliados.
sociedade de ateus. E as igrejas evangélicas estão cada vez caindo. Mesmo a luterana, que é a mais forte lá, não tem mais jovens, igrejas enormes, vazias. Se você pegar, imagine que hoje o Brasil, vou falar uma coisa delicada aqui, sem dar nomes, por causa do evento histórico, vamos supor que o Brasil tivesse, daqui a 2000 anos, achados arqueológicos de documentos produzidos apenas pelo Partido dos Trabalhadores, contando a história do governo Lula e Dilma Rousseff. Não estou aqui entrando em detalhes de mérito político, não é um objetivo aqui, estou dando apenas uma ilustração. Quer você seja partidário ou simpatizante do PT, de PSDB, não vai fazer diferença para mim, que é apenas uma ilustração. Se daqui a 2000 anos os arqueólogos encontrassem só documentos do PT descrevendo tudo o que aconteceu, qual a versão que ele teria? Que foi um dos melhores governos do Brasil, que tirou os pobres da miséria, que trouxe realmente a justiça e foi um governo perseguido por um golpe de Estado que tirou a presidenta de maneira injusta do poder. Correto? Mas se nós viéssemos aqui hoje, nós vemos que essa história tem outras versões. A versão que sobreviveu foi a do governo. Quando você vai no passado, quem produziu os livros? Elite. Na segunda eu vou falar melhor sobre isso. Os pobres não tinham direito a produzir livros. Então, como é que você pode ter certeza que aquela versão que chegou até nós não é apenas a versão dos vencedores? Entende a questão? Então, a Bíblia hoje é considerada também a versão dos vencedores. Você não pode confiar naquele texto. Agora, vamos pegar assim, grosso modo. Quando a gente analisa a Bíblia assim, realmente, falar num ambiente universitário, que o pecado e a tragédia do mundo começou por um casal de nudistas no jardim paradisíaco, comendo um fruto proibido que uma cobra falante lhes entregou, parece um negócio meio sem sentido. Como é que você pode ter na igreja jovem fazendo faculdade de física acreditando numa tonteria dessa? Se eu perguntasse aqui em sã consciência, qual é essa história dos 3 porquinhos? 3 porquinhos, um construiu uma casa de palha, o outro foi de madeira e o outro foi de barro, e veio o lobo mau e assoprou. Se eu perguntasse quantos aqui em sã consciência acreditam na história dos 3 porquinhos, eu acho que ninguém levantaria a mão. E por que você não acredita na história dos 3 porquinhos? Porque porco não fala, porco não constrói casa. Aí, se eu fosse um ateu, eu diria, mas e cobra fala? Cobra entrega fruto para casal? Por que você não acredita nos 3 porquinhos? Porque está na Bíblia, tá, mas isso é porque você cresceu crendo na Bíblia. E quem está lá no meio do muçulmano crê no Alcorão? Quem garante que esse negócio de Bíblia... Desculpa, eu não penso assim, eu só estou colocando para vocês o que muitas vezes os filhos de vocês passam na universidade. Quem garante para você que você não é apenas vítima de uma coisa, está acostumado a pensar assim? Esses dias eu vi um documentário interessante sobre a Índia. Na Índia também tem religiões islâmicas lá com dom de línguas e exorcismo. E aí? E eles acreditam que aquilo é verdade. Se você tivesse nascido ali, você estava acreditando naquilo. E aí? Quem disse que a Bíblia não é apenas um mito? Que você tem dificuldade de deixar, como o muçulmano também tem dificuldade de deixar o Alcorão, como o hindu tem dificuldade de deixar o Bhagavad Gita. E para piorar a história, a leva de teólogos evangélicos e protestantes que estão também querendo dizer que a Bíblia é um mito e que Gênesis não aconteceu, é muito grande. Antes de viajar para Israel, porque eu fiquei praticamente uns 10 dias fora, eu participei de um programa na rede HIT TV, deve estar no site do programa Vejam Só. Não sei quantos acompanham, é um dos programas de maior audiência ali. E é interessante que o debate era eu defendendo a historicidade do Gênesis. E um outro teólogo defendendo que o Gênesis não é histórico. Ninguém aceitou ir debater comigo ali. E o próprio apresentador, está gravado, vocês podem assistir, o próprio apresentador falou assim, olha, irmãos, vocês devem estar achando estranho, porque a gente trouxe que o outro pastor veio falar comigo, um pastor da Batista, que crê, Batista metodista, que crê como eu. Então, vocês podem achar, porque ao invés de debate, eu trouxe 2 que creem igual. É porque ninguém quis vir debater aquilo que nós chamamos, ninguém quer dar cara a tapa. Mas na sala de aula, em faculdade de teologia, estão dizendo que o Gênesis é um mito. Eu já começo com um problema aqui, porque se o Gênesis é um mito, então não houve o pecado de Adão e Eva. Se não houve o pecado de Adão e Eva, então a humanidade nunca entrou em pecado. Se a humanidade não houve em pecado, não há do que se redimir. Se não há do que se redimir, o que Jesus foi fazer na cruz?
E o pior que tem um debate também que vocês podem ver na televisão, no YouTube, de um pastor sendo massacrado por outros pastores porque ele defende isso aqui. Os outros falam assim, isso é fundamentalismo. E quando dou a característica de fundamentalismo no sentido mais pejorativo, fundamentalista é quem acredita na historicidade da Bíblia. Então eu sou considerado um fundamentalista. Graças a Deus, porque fundamento é quem tem um fundamento. Fundamentalista é quem tem raízes. Ele sabe o que acredita. Então, se for para ser assim, obrigado por ser um fundamentalista. Mas perceberam então o problema? Se eu tenho pessoas secularizadas dizendo que isso é um mito, e eu tenho teólogos dizendo que isso é um mito, e o pior é que Jesus foi fundamentalista, porque ele acreditava na historicidade de Adão e Eva. Porque falar foi assim desde o início, quando Deus criou, etc. Mas para falar de maneira acadêmica, como é que eu posso provar que aconteceu Gênesis 1 a 11? Bom, a minha tese vai ser o seguinte: se um evento for histórico, ele deverá deixar rastros na história, ou poderá pelo menos deixar rastros na história. E esses rastros são proporcionais à magnitude do evento. Por exemplo, se eu disser para vocês aqui, olha, teve uma batida de carro aqui, uma batida de carro, e um camarada ficou preso às ferragens. Quem mora aqui na residência, na região, vai comentar a batida de carro que o homem ficou preso nas ferragens e atrapalhou o trânsito aqui. Vai ou não vai? Esse evento vai deixar rastros. Agora, se a batida for tão feia que envolve uns 30 carros e um ônibus pega fogo, tendo crianças dentro, e muitas morrem, vai ser no Fantástico, no Jornal Nacional, na CNN. Ou seja, eventos históricos tendem a deixar rastros. E quanto maior a magnitude dos eventos, maior o rastro que eles deixam. Uma batida de carro vai ser no jornal local, mas nessa proporção sai no Fantástico e na CNN. E daqui a um ano vai estar o pessoal colocando flores, homenageando as vítimas, o World Trade Center, lembrando, fazendo documentário sobre aquilo. Eu tenho 3 eventos no Gênesis de magnitude tremenda, que se forem reais, eles obrigatoriamente têm que deixar algum traço na história. Quais são esses eventos? A queda de Adão e Eva, porque eles perderam o paraíso idílico que eles tinham. Detalhe, eu estou apenas construindo a minha tese. Eu ainda não provei nada que isso aqui aconteceu. Tá certo? Estou falando, se isso aconteceu, foi algo tão traumático que tem que deixar rastros na história. Eu faço de novo um paralelo. Ninguém vai fazer terapia porque perdeu uma boneca debaixo da cama, mas se foi estuprado como criança, vai. A magnitude do trauma te deixam traços. O trauma de ter perdido um paraíso, se isso for verdade, se isso não for lenda, tem que deixar alguma marca, que foi algo muito sério para a humanidade. Segundo evento, o dilúvio. A Bíblia fala de um dilúvio global, em que o mundo todo pereceu, salvando apenas uma família numa arca com alguns animais. Se isso for verdade, isso também tem que deixar um rastro. Terceiro, a Torre de Babel. Todos falavam um só idioma. E de repente tiveram as línguas confundidas, e por isso que hoje você fala tantos idiomas diferentes, graças ao evento de Babel. É outro evento traumático. Então, olha, perda do paraíso, dilúvio e Torre de Babel são coisas muito fortes para terem passado de maneira despercebida na história. Então, a minha tese é, se isso existiu, eu tenho que encontrar algum rastro histórico disso fora da Bíblia. Meu raciocínio, onde é que eu vou procurar os rastros dessa história? No berço da civilização mundial, a Mesopotâmia. É ali que todos os historiadores vão procurar o berço da civilização mundial, quer seja ateu, quer seja religioso, quer seja de qualquer filiação filosófica. Vão procurar no mesmo campo de pesquisa dele. E por que a Mesopotâmia? A Mesopotâmia é a chamada região entre, não sei como é que eu faço aqui para poder, entre rios, porque aqui ela tem 2 rios, o rio Eufrates e o Tigre. Meso, que está no meio de. Pótamos, rio. Você não fala água potável? Então, Mesopótamos, Mesopotâmia, entre rios. Você tem 2 rios, Tigre e Eufrates. E vocês percebem que formam a faixa verde, como se fosse um arco. Isso é chamado de crescente fértil. O resto é deserto. Foi ali na Mesopotâmia, nesse lugar, que começou a civilização humana. Agora, para explicar a história da descoberta ou redescoberta da Mesopotâmia, eu tenho que ir para um outro lugar, o Egito.
Em 1798, Napoleão Bonaparte estava com os soldados dele no Egito, fazendo um intercurso contra os exércitos da Inglaterra. Só que Napoleão levou consigo vários intelectuais, historiadores, artistas, museólogos, e por onde eles passavam no Egito, eles iam... Por onde eles passavam no Egito, eles iam colecionando elementos que encontravam. E quando eles chegaram numa cidade chamada Rashid, eles encontraram uma pedra muito valiosa, a pedra de Roseta. Essa pedra foi a chave, foi o início da arqueologia moderna, foi o achado da pedra de Roseta. Porque quando eles encontraram a pedra de Roseta, eles conseguiram decifrar a literatura egípcia antiga. Aqui está a palavra Alexamenos, Alexandros, melhor dizendo, Alexandros, que é o nome de Alexandre o Grande. Por ironia, a pedra foi parar na mão dos ingleses como espólio de guerra, mas quem a traduziu foi François Champollion. Ele percebeu que a pedra estava em 3 línguas: demótico, egípcio hieróglifo e grego. E ele percebeu que a mesma palavra que aparecia no grego aqui 2 vezes é o que aparecia aqui em cima. Por uma ele decifrou, a outra era trilíngue. Só que os alemães perceberam, olha, os franceses já estão explorando demais o Egito, levando muitas coisas para o Museu do Louvre. Vamos explorar um lugar menos explorado hoje? Vamos para a Mesopotâmia. Ali é o berço da civilização. A gente pode encontrar alguma coisa lá. E foram. E quando chegaram na Mesopotâmia, descobriram várias cidades lá, como Eridu, Larsa, Erech, Ur, que foram as mais antigas cidades da humanidade. O berço da civilização estava ali. Eu tenho algumas fotos para vocês verem dos primeiros achados arqueológicos ali. Quanta coisa tiveram que escavar. Imagina que tudo isso aí estava debaixo da terra. Tudo debaixo da terra. Me chama a atenção que foi justamente numa época, final do século XVIII, em que parece que Deus estava preparando o mundo para uma grande despertamento da Bíblia. Várias pessoas começaram a estudar as profecias, as sociedades bíblicas começam a funcionar aí, as sociedades missionárias começam a funcionar aí, e a arqueologia surge justamente aí para ajudar a lançar luz sobre a palavra de Deus. Em paralelo a isso, na mesma época começa o ceticismo alemão contra a Bíblia, que eu mencionei para vocês, as primeiras manifestações do evolucionismo com Lamarck, que depois vai cair lá em Darwin, em 1856. Interessante, você vê paralelos assim, de um reavivamento religioso muito grande e, ao mesmo tempo, uma contrafação. Vamos ver o que mais que eles encontraram lá. Esse aqui é Leonardo Woolley, explorando uma das estatuetas de Ur dos Caldeus, que ele tinha acabado de encontrar. Uma harpa que colocaram corda e tocou ainda, de 2000 anos antes de Cristo. Infelizmente, essa harpa foi destruída quando teve o ataque do Museu de Bagdá. Aqui tem até mulheres participando da escavação. Estão vendo aqui no meio? Leonardo Woolley está aqui, uma mulher aqui. E vou mostrar uma outra mulher, famosa aqui. Aqui tem uma foto melhor dela. Aquela mulher descendo ali. Vocês podem adivinhar que mulher é aquela? Eu vou contar a história dela primeiro, antes de revelar o nome dela. Principalmente para as irmãs que estão aqui, você vê o que é um homem valorizar bem uma mulher. Ela tinha um marido que batia nela, batia mesmo, literalmente, batia, a colocava abaixo de zero. Lei Maria da Penha, se existisse naquela época, ele teria como é que fala? Exatamente, ele tinha infringido todos os detalhes da Lei Maria da Penha, o marido dela. E um dia, ele fez um favor para ela e para o mundo. Ele a abandonou. E ela aceitou e mandou ele embora mesmo. Por que um favor para ela e para o mundo? Ela ficou abandonada um tempo com depressão e casou-se com um outro homem que deu mais valor para ela. O nome dele, Max Mallowan. E ele era arqueólogo. E quando ela se casou com Max Mallowan a levava para os sítios de escavação arqueológica com ele, para não ficar em casa sozinha. E ficava incentivando, olha, você pode fazer alguma coisa, mas ela tinha um complexo de inferioridade tão grande. Um dia ela escrevia cartas e ela falava assim, meu bem, você escreve cartas tão bem, escreve os relatórios para me dar arqueologia. E foi incentivando. Monta uma historinha.
Ele incentivou tanto que essa mulher começou a escrever. Escreveu o primeiro livro, fez sucesso. O segundo, o nome dela? Agatha Christie. A mulher mais traduzida e lida do mundo. Veja o que às vezes, um incentivo ou um desincentivo de uma pessoa pode fazer na vida da outra. Aqui você tem a Agatha Christie sentada ao lado do seu marido. Seu marido está à direita, Max Mallowan, à esquerda de vocês, né? À esquerda, Max Mallowan, e à direita está Leonardo Woolley, que descobriu a cidade de Ur dos Caldeus, onde viveu Abraão. A Agatha Christie ela tinha um senso de humor completamente diferente depois dessa nova vida dela. Ela dizia assim, a vantagem de ser tão famosa e ser escritora é que você pode andar anonimamente pelas ruas e por um supermercado e ninguém vai lhe abordar para pedir autógrafo, não sabem quem é você. E teve lugares que ela se apresentou como Agatha Christie e as pessoas não acreditavam que era ela, o pessoal conhecia pelo livro. E ela falou, mas tem vantagem de ser casada com um arqueólogo, que quanto mais velha você fica, mais interessante se torna. Além da descoberta da Suméria, o campo que eu vou investigar para dizer se Gênesis 1 a 11 é histórico, o que nós percebemos ali? Os sumérios inventaram muitas coisas que mudaram a sua vida até hoje. Eles inventaram a roda. A primeira coisa que os sumérios inventaram foi a roda. Estão vendo esses dois bonecos aqui? Esses dois bonecos são bonecos sumerianos datados do segundo milênio antes de Cristo. Ou seja, tem 4.000 anos esses bonecos. Estão vendo o boneco ali com uma roda fazendo uma cerâmica? A cerâmica agora era feita de maneira mais arredondada. Eles perceberam que com a roda também podiam transportar pedras com mais facilidade de um lugar para outro. Além da invenção da roda, eles inventaram a cidade. Porque quando eles chegaram no Crescente Fértil, até ali, os historiadores os chamam de caçadores-coletores. Porque eles só ficavam andando nômades de um lado para o outro e pegavam o que dava. Mas quando chegaram ali naquela região abundante em água, sabe o que os sumérios fizeram? Inventaram a agricultura. Com a agricultura, eles não precisavam mais ficar rodando de um canto para outro. Fixaram-se ali, deixaram de ser nômades, começaram a criar animais, criaram a cidade. A agricultura, como eles criavam. Está vendo? Pode parecer uma coisa tão simples para nós hoje, na época foi sofisticado. Inventaram a agricultura, inventaram a cidade, inventaram a roda, inventaram também a matemática. A matemática que nós usamos vem dos sumerianos. Só para vocês verem como é que alguns símbolos da Bíblia vêm de longe. Os sumerianos inventaram a matemática e depois vieram os babilônios que ocuparam no mesmo lugar ali. Foi Suméria, Babilônia, Assíria e Babilônia de novo. Suméria, depois a Babilônia, a época de Hammurabi, a Assíria e a Babilônia de novo. Quando o profeta Daniel vai viver na Babilônia, essa segunda Babilônia, que a primeira era da época de Abraão. E entre as duas ficava a Assíria. Quando o Apocalipse fala do anticristo como sendo a Babilônia mística, fala que aquele que esteve morto e reviveu. Que a Babilônia era isso, ela tinha morrido. As imagens bíblicas são tomadas de coisas que eles conheciam. E da matemática que eles inventaram ali na Babilônia, olha como é que eles faziam. Eles sempre pegavam como múltiplo de 6. Sempre múltiplo de 6. Eles pegavam lá 1, 2, 3, 4, 5, depois pegava cada dedo e multiplicava pela mão seguinte. Esse era o de 10. E a outra forma que eles tinham é pegar cada falange do dedo aqui, valendo um número. Então você tinha múltiplos de 6. E quando você tinha múltiplos de 6, toda a conta era baseada no 6. Você pensa, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Hoje o ângulo é de quantos graus? 360. O ano são 365 dias. A hora? O segundo, um minuto? 60 segundos. Percebeu? São todos múltiplos de 6? Graças aos sumérios. O 6 para eles virou um número sagrado. Tanto que até para a religiosidade deles sempre é representado pelo 6. Nabucodonosor, quando vai construir uma imagem, ele faz de 6 por 60, a medida da imagem. E no Apocalipse, quando fala do anticristo, fala que o número da besta é 666, múltiplo de 6. Agora não é que é pecado você usar o ângulo. O ponto ali é o seguinte: João pegou a Babilônia como símbolo do futuro anticristo. E como a Babilônia usava o 6 como número sagrado,
o anticristo, então, ele pega aquilo como exemplo do 636. Estão vendo onde vem as imagens? Outra coisa que os sumérios inventaram, a escrita. E já que eles inventaram a escrita, essa escrita é chamada de cuneiforme, que enquanto a argila ainda estava molhada, eles pegavam com uma cunha, com uma caneta e faziam cunhas, e iam escrevendo. Esses documentos cuneiformes foram traduzidos por Henry Rawlinson, e eles me ajudam a entender, então, um pouco da história. Agora vocês entendem por que eu fui para a Mesopotâmia. Porque a mais antiga história do mundo foi escrita onde? Na Mesopotâmia. Qual que é a minha tese? Se existiu mesmo a expulsão do jardim, se existiu o dilúvio, se existiu Babel, são eventos muito dramáticos para passarem despercebidos, sem deixar rastros na história. E se deixaram rastros na história, onde é que eu vou encontrá-los? Lá na Mesopotâmia, porque os primeiros escritos da humanidade foram produzidos lá. Então agora é muito simples. É só, como arqueólogo, sentar, debruçar e começar a estudar os primeiros documentos da humanidade. E o que eu descubro nesses documentos da humanidade? Opa, perdão. Aqui tem vários deles. Nós temos um museu de arqueologia bíblica lá no NASP, o único museu da América Latina, e lá nós temos uns 25 tabletes cuneiformes sumerianos e mais umas 3 inscrições neo-sumerianas, acadianas. Então, quer dizer, nós temos, acadianos, melhor dizendo, então nós temos mais ou menos uns quase 30 textos originais que a gente põe para os alunos estudarem. Outros estão na Universidade de Chicago, na Universidade Andrews, que é uma universidade nossa na América, no Johns Hopkins, na Universidade, o Museu Britânico, que tem a maior quantidade. Todos esses materiais foram coletados no Iraque, nas antigas cidades, e trazidos. E que história eles me contam? Em primeiro lugar, eles trazem, tem além da escrita cuneiforme, tem os selos cilíndricos também. O que é selo cilíndrico? É um rolinho com um desenho que na argila molhada eles também passavam. É o livro ilustrado. Então tem 2 coisas para pesquisar ali na Suméria: os primeiros escritos da humanidade e os desenhos que ilustravam esses escritos. Ok. Qual a hipótese de trabalho? Bem, não esqueça que é um decalque de história. Haverá semelhança apenas nos pontos centrais. O arcabouço argumentativo sofrerá das continuidades próprias de cada segmento cultural. Não se trata de uma mitologia comparada, fruto do histórico-culturalismo. O que eu quis dizer com isso? Se a história que a Bíblia apresenta for verdadeira, não deve esperar que todas as versões dela saiam iguaizinhas, porque é típico do ser humano contar a mesma coisa com moldes próprios. Claro, basta voltar à questão que eu falei aqui da história do Brasil. Se eu perguntasse aqui, então, o que vocês acham do governo da presidente Dilma? Alguns iam elogiar que foi o melhor presidente, que é uma injustiça que estão fazendo com elas. Outros vão falar assim, não, foi um governo corrupto que já estava na hora de sair. Os dois estão falando do mesmo evento histórico, mas com pontos de vista diferentes, valores diferentes. Isso é normal do ser humano. Então, se essa história do Gênesis aconteceu, eu não vou esperar encontrar aqui um decalque exato da Bíblia, mas uma história mais ou menos aparentada, que tenha o centro, o núcleo idêntico e a periferia diferente, de acordo com cada matiz. Ficou claro? Ok. Agora, outra coisa interessante que eu tenho dos próprios gregos, Evêmero, que é um autor grego do 4º século, olha a frase que ele deixou: relatos fantásticos são muitas vezes nascidos de fatos históricos. É verdade. Muitas lendas podem surgir de coisas que realmente aconteceram. E na Grécia eu tenho um exemplo disso. Esse é um vaso grego contando uma mitologia grega de Cadmus. Cadmus é o inventor do alfabeto. Não confunda isso com a invenção da escrita. Na Suméria inventaram a escrita, mas não o alfabeto. A escrita ela era feita em forma de sílabas. Primeiro desenhos ideográmicos, depois sílabas. O alfabeto veio muito tempo depois. E diz que foi Cadmus o inventor do alfabeto, ou pelo menos foi ele que levou o conhecimento do alfabeto para os gregos. Aí diz que ele semeou a terra com dentes de leão e colheu dela uma safra de soldados armados. Isso seria, na verdade, uma pessoa real, posteriormente mitificada, que havia originalmente emigrado da Fenícia e fundado a cidade de Tebas. Então, Cadmus,
existiu. Embora pareça fantasioso demais a história que ele semeou a terra com dentes de dragão. Mas ele existiu. Olha, se Cadmos existiu, é possível também que Adão tenha existido. Estou trabalhando com hipótese. Uma acusação que muitas pessoas fazem quando eu levanto as semelhanças da Bíblia com esses mitos é assim: isso é fácil de responder. A Bíblia dependeu literariamente desses mitos. Existe um grupo que diz que a Bíblia apenas é um decalque desses mitos. Vocês entendem? Que os mitos são anteriores à Bíblia. Então a Bíblia apenas copiou, plagiou esses mitos e adaptou para a cultura hebraica. Será que isso é verdade? Antes de chegar a esse detalhe, eu posso apresentar uma outra hipótese. Não que a Bíblia copiou esses mitos, mas que ambos estão se referindo ao mesmo evento. Eu posso não ter visto... Eu não estava com você quando as torres gêmeas caíram do World Trade Center. Eu vou contar aqui a história das torres, e o pastor Arthur também vai ter feito, coincidentemente, um sermão semana passada sobre as torres. Não é que eu estou plagiando o sermão dele, entenderam a minha comparação? Eu chego aqui, faço um sermão, e eu inicio o sermão comparando o que aconteceu no 11 de setembro. Ele copiou o sermão do pastor Arthur, porque semana passada o pastor Arthur pregou um sermão aqui também falando das torres gêmeas. Não é que eu copiei o sermão dele. Nós estamos falando de um mesmo evento. Então não preciso falar que a Bíblia copiou esses mitos, mas que ela está falando de um mesmo evento. Então, para mim, não é a ideia de um plágio mítico. Por quê? Em primeiro lugar, essa ideia era muito comum no final do século XIX, porque eles achavam que a Bíblia tinha plagiado dali, né? Só que hoje nós temos documentos modernos, como esse From Babylon to Baghdad, que mostra que... Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque é muito técnico, vai fugir um pouquinho da minha palestra, que do ponto de vista literário, duas coisas eu falo para quem disser que a Bíblia plagiou esses mitos. Letra A, do ponto de vista literário, analisando o hebraico, a estrutura poética, a prosa do texto, onde está em poesia. Letra A, não estou falando como crente agora, estou falando como estudioso aqui, tá certo? Não é pela fé, isso é uma coisa que eu pego o texto. Pelo texto, o autor do Gênesis está escrevendo história e não mito. Pelo texto. Não estou falando aqui questão de crer em Deus, não crer em Deus. Ainda que eu fosse um ateu, eu seria obrigado a falar isso. Quando eu analiso o texto comparado com a literatura em redor, o Gênesis está escrevendo história. Se é mentira, então o historiador mentiu, mas ele mentiu escrevendo com formato de história. Não tem formato de parábola ali, nem de mitologia, como muitos teólogos dizem. Letra B. O segundo problema é que o Gênesis parece corrigir os outros mitos e não imitá-los. A primeira ponto que eu coloco é o seguinte: todo mito que deriva de outro tende a pegar a história e colocá-la exatamente ampliada. É sempre assim na literatura. O mais simples é o mais antigo. O que vem depois é mais amplo. E quando eu comparo o Gênesis com os outros, ele é mais simples. Ele é mais simples. Mas como ele veio depois dos outros, eu não posso dizer que os outros derivaram dele. Mas por ser mais simples, então ele não é uma derivação dos outros, mas talvez uma correção. E eu tenho bons autores comigo, por exemplo, o assiriologista Winfried Lambert, que preparou a edição crítica do Enuma Elish, concluiu que os paralelos do Gênesis são comuns em toda a literatura do Oriente Médio, de modo que não faz sentido dizer que um dependeu literariamente do outro. Guilherme Stein Jr. também fez uma comparação linguística, não só entre o Gênesis e a literatura da Suméria, mas também do mundo inteiro. Isso eu não vou fazer na minha palestra hoje aqui, por causa do tempo, mas a história de dilúvio, perda do paraíso e confusão de línguas, você encontra entre índios astecas, guaranis, o povo da antiga Birmânia. Ou seja, é algo tão sério que afetou a mitologia do mundo inteiro, o folclore do mundo inteiro, não só da Mesopotâmia. Mas vamos continuar aqui alguns paralelos para ficarem mais interessantes com vocês. Vamos continuar aqui, ok. Só pular mais um pouquinho aqui. Primeira coisa que eu percebo que me chama a atenção. Lembra que eu falei que na Suméria foram inventadas cidades? Sabe qual é o primeiro monumento que eles criam para fazer uma cidade? Um altar. E imediatamente depois do altar, uma torre. Vou repetir. Isso é arqueologia que me dá esse dado, não estou inventando. As mais antigas cidades do mundo começaram por um altar
e em seguida, em cima desse altar, uma torre. Por que começarem por torre? Aqui, por exemplo, eu tenho a torre de Nippur. Conseguem ver os homens lá em cima? No início das escavações? Aqui a gente tem uma imagem de como é que seria a torre de Nippur. 30 restos de torres foram descobertos na Suméria, entre 25 e 30. Essas torres eram chamadas de zigurats, torres-templo. E a gente descobre o seguinte: essas torres foram construídas para fugir de uma grande inundação. Curioso, Moisés nem tinha nascido quando isso foi escrito. Aqui eu tenho uma ideia, um desenho de como é que seriam essas torres, os vários festivais que tinham em todas elas. Cerca de 25 a 30 torres foram descobertas. Em Ur, em Erech. Essa aqui é o zigurat de Enlil. Enlil é a divindade, em Nippur. Olha as escavações deles. Estão percebendo os restos? Zigurat, uma torre, templo. Esse aqui está no Irã. É o zigurat elamita de Terroga-Zambil, também da época antiga lá de Abraão. O zigurat de Uruk, estão vendo? Muito bem preservado, em homenagem a Deus Iana. De novo o mesmo zigurat. Esse aqui é o de Nabu, em Borsippa. Ele não está muito bem preservado não, só sobrou um pedaço dele. Outra fotografia dele. Olha os tijolos. Esse aqui de Argaroth, um outro zigurat, parece que uma montanha, né? É outro pedaço de torre. Olha como é que ele é de perto. É um tijolinho, os tijolinhos estão todos ali ainda. Esse aqui é o de Uruk. E esse aqui é o mais famoso, o mais bem preservado zigurat. É o de Ur dos Caldeus. Antes dele ser escavado, depois que ele foi escavado. Assim eram as torres templo. E eles encontraram dentro dessas torres também muitas figuras litúrgicas de um sacerdote, um patese, em posição de oração. Ali dentro é como se você tivesse assim, sempre tem alguém intercedendo para você dentro do santuário. Ideia de intercessão, de torre para escapar de um dilúvio. Outra coisa que me chama a atenção, enquanto os trabalhadores construíam a torre, estão vendo? Todo mundo subindo. Olha o santuário de Nippur, na época do Iraque, soldados americanos subindo a mesma escadaria. Vamos fazer um paralelo com a Bíblia? Jacó teve um sonho uma vez. E o que Jacó sonhou? Uma escada com anjos subindo e descendo. Jacó falou de algo que ele via na época, ou pelo menos que ele ouvia dizer, porque muitos zigurates ainda existiam na época de Jacó. Muitos zigurates existiam ainda. Anjos de Deus subindo e descendo. Porque o zigurat era o encontro das pessoas com a divindade. A ideia do zigurat é que você subiria, o patese, o sacerdote, subiria aquela escada. Deixa eu voltar aqui, mais ou menos, um minutinho aqui. Aqui. A ideia dos sumérios é que depois de pronto, isso aí é um zigurat em construção, né? Que o sacerdote subiria a escada, iria até o topo, onde estava o Santo dos Santos, e ali a divindade revelaria coisas para ele da humanidade. Por exemplo, se haveria de vir um novo dilúvio. Então ele desceria do santuário com informação privilegiada para dar tempo de avisar todo mundo para escapar. Até agora eu não estou citando nada de Bíblia, apenas coisas que eu encontro na região da Suméria. Aqui o zigurat de Ur dos Caldeus, lá de longe. Abraão conheceu isso aqui, pessoalmente. Agora me chama a atenção que Gênesis 2... Vocês estão com a Bíblia na mão aí? Quem estiver com a Bíblia, vamos abrir a Bíblia então. Gênesis capítulo 11, versículos 2 a 4. Eu não sei se a câmera consegue me acompanhar. Eu queria pedir alguém para ler do auditório, pode ser? Então, quem pode ler para mim? Tem outro microfone? Você faz assim, leva para alguém que puder ler. Então, vamos aproveitar o auditório para participar. Gênesis 11, versículos 2 a 4, por gentileza. Gênesis 11, versículos 2 a 4. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam ali um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram Desculpa te interromper só um pouquinho. Pois não.
Você leu que eles saíram do Oriente. Isso. E acharam um vale. Na terra de Sinar. Os tabletes vão dizer mais à frente, eu vou antecipar, que aqueles que moravam ali eram descendentes daqueles que vieram do Oriente. Quando eu citar isso, lembrem do texto que ele falou, tá certo? Que eu vou encontrar isso em tabletes anteriores. Eles se identificando como aqueles que são descendentes dos que vieram do Oriente e ficaram ali no vale, na região do Crescente Fértil, e habitaram que a terra era boa. É justamente o que a Bíblia está falando. Continue, por gentileza. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, o que o texto está me dizendo? De um grupo que era nômade, chegaram numa terra boa, resolveram se assentar ali, fizeram uma torre, não é isso? Para que o nome deles fosse glorioso. E qual foi o detalhe aí que você leu da torre? O que eles usaram como pedra? Tijolos. Ele leu como cal, mas a melhor tradução seria argamassa. O que foi como argamassa? Betume. Não é isso que o texto está dizendo? Olha, quando a gente fotografa aquelas torres de perto, o que você tem ali? Tijolos e betume. Posso pedir um amém? Amém. Sabe o que significa amém? Eu vou fazer um parênteses aqui para vocês. Uma palavra exata, porque tem alguma coisa de bastidor aí? Uma palavra exata para fé em hebraico não existe. A palavra mais próxima de fé em hebraico é a palavra emuná. A palavra emuná, que alguns traduzem por fidelidade, firmeza, emuná vem de aman. Aman significa firme. Nisso eu me firmo. Emuná, nisso eu me firmo. Aman. E amém vem de emuná. Então, quando você fala amém, nisso eu me agarro, nisso eu me firmo. Entendeu a questão? É muito mais do que falar amém, assim, coisa, nisso eu me firmo. Isso significa a palavra amém, é uma palavra hebraica, puramente hebraica, apenas transliterada para o português. Olha, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume por argamassa. Exatamente o que eu encontro. Gente, é muito simples. Não quero ser exagerado, mas alguns falam assim, eu não estou usando arqueologia para provar a Bíblia. Eu já recebi essa acusação uma vez. Ele fica usando arqueologia para provar a Bíblia. Não é acusando, eu só estou sendo coerente. Que quando eu vou para o campo e abro o texto, está igual, eu vou mentir só para agradar ateu? O que eu posso fazer? Não tem culpa. Eu vou ao campo. Aí eu analiso o campo. Quando eu vou para o texto, eu vejo que está igual, o que eu vou fazer? Eu não estou usando a Bíblia para provar, a arqueologia para provar a Bíblia. Não é isso meu papel. Mas eu não tenho culpa. Eu tenho que ser honesto com os dados que eu estou obtendo. E ponto final. E o que não dá para encontrar, não encontro. É simples assim. Outro zigurat, esse aqui de Erech, de Erech, você tem de novo ali o tijolo colocado e percebe ali o cinza? É betume. Outro pedaço de tijolo, até com algumas inscrições, e pedaço de betume para todo lado dele ali. Em Ur-Nammu, eles encontraram também um outro tijolo, e Ur-Nammu era o rei legislador de Ur, o construtor do zigurato de Ur. Aqui tem uma estatueta encontrada do governador com um cesto na cabeça, ele como um trabalhador braçal. É igual político, né? Que na época da eleição aparece colocando um menininho, distribuindo cesta, usando a roupa da Renner, aquela coisa toda. É verdade. Tem uns que, na época da política, é camiseta da Renner. Quando a coisa é do Dalina para cima, né? Então, assim, o governador de Ur também fazia estatuetas dele. Duvido que o governador de Ur fazia trabalho braçal construindo as pirâmides. Mas ele coloca ele mesmo construindo aquelas torres, templo, chama de pirâmides, aquelas torres, templo que vocês viram ali. E nesse tijolo está escrito assim: para a sua senhora Iana, Ur-Nammu, o homem poderoso, o rei de Ur, o rei da Suméria e Acade, construiu o seu templo. Lembram? Vamos fazer para que o nosso nome fique prosperado
na história. Esse aqui é um outro zigurate de Girot, no Irã, que é o possível zigurate do senhor de Arrata. Esse senhor de Arrata tem um tablete que encontraram muito interessante sobre ele, que foi publicado inclusive pelo Museu Ashmoleano, que é esse tablete aí, é Enmenkar e o senhor de Arrata. E nesse tablete de Enmenkar, o senhor de Arrata, que foi traduzido por Kramer e por Oliver Gurney, da Universidade de Oxford, esse tablete diz assim, ó, Enmenkar ou Emerukar, o construtor, de Uruk, constrói um imenso zigurate, já sabe o que é zigurate agora? Uma imensa torre, e demanda para si tributos, materiais preciosos de Arrata para sua construção. Em determinado momento da obra, ele implora ao deus Enki que restaure a unidade linguística dos habitantes da cidade de Shubur, Hamazi, Sumer, Uriki, Akkad e a terra de Martu, para que todos possam adorar em Enlil juntos numa única língua. O senhor de Emerukar, ou Emeru, que escreve para o senhor de Arrata para pedir materiais para ajudá-lo a construir uma torre. E em determinado momento ele faz uma oração aos deuses para que restaurem a unidade linguística, para que todos voltem a adorar numa só língua. Quem foi o construtor da Torre de Babel? Já falaram aí. Nimrod. E o que o Gênesis fala que Nimrod era? Caçador poderoso. O que significa Emerukar ou Emeru? O caçador. Eu não sei qual dessas 25 torres eu posso marcar com X que seria a Torre de Babel. Não sei. Mas me chama a atenção que aquela que eu mostrei para vocês, que possivelmente seria a anterior ali, foi construída por um tal de Emerukar, que era caçador, e ele, em determinado momento, pede aos deuses para restaurar a unidade linguística das pessoas. Ora, é porque então elas não estavam mais falando a mesma língua, mas antes falaram. E ele era o caçador, poderoso. Aqui também tem um outro texto também que está no Emerukar, que fala assim, em que mudou as línguas e as suas bocas e trouxe contenda. Por que eu estou traduzindo isso aqui? É porque o texto, infelizmente, que essa parte do tablete está muito quebrado. Então, existem algumas traduções possíveis ali, mas essa aqui é a que mais coloca aqui, em que é uma divindade, mudou a língua das pessoas e trouxe contenda. Também tem um outro relato caldeu que diz assim, o construtor dessa torre, o templo, altamente ofendeu os deuses, e numa noite eles deitaram abaixo o que o homem tinha construído e impediram o seu progresso. Eles foram espalhados e a sua língua se tornou estranha. Repito, isso é o que eu acho. E por coincidência é o que está na Bíblia. Não vou poder mentir agora só para poder agradar quem não quer acreditar, né? Também o professor George Smith também escreveu uma tradução de um outro tablete encontrado na Babilônia, que também diz assim, tem várias linhas partidas, está muito fragmentado, e fala assim, ele e o pai, o coração deles era mau, e contra o pai de todos os deuses se tornou ímpio, dele o coração era mau, Babilônia trouxe a sujeição, os pequenos e os grandes, e confundiu a sua língua. Confundiu o seu idioma, sua linguagem. Bom, agora que vocês viram já algumas coisas interessantes sobre a confusão de línguas, sobre a construção de torres, da onde os sumérios disseram que viriam? Lembra que eu pedi quando ele ali para vocês lembrarem desse detalhe? Quando você vai, veja bem, eles afirmam ser descendentes daqueles que vieram da região de Dilmun. Sabe o que significa Dilmun em sumeriano? O nascente do sol, o Oriente. Quem pode ver para mim Gênesis capítulo 2, verso 8? Gênesis capítulo 2, verso 8. E quem lê é só levantar a mão que ele vai com o microfone até onde você está. Eu queria a participação lá no fundo ali, ó. Lá, isso. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Aonde o jardim do Éden foi plantado? Da banda do Oriente. E o Oriente é onde nasce o
Sol. Então, se eu falar assim, Oriente, ou Leste, ou Nascente do Sol, é tudo a mesma coisa. Então, se o homem foi colocado no Jardim do Éden, que fica na banda do Oriente, e veio o dilúvio, e as pessoas saíram da arca, vieram habitar no lugar, eu posso falar que eles são descendentes de quem morou um dia no Oriente, porque ali que era o Éden. Não é à toa que o Oriente se torna na Bíblia símbolo de salvação o tempo todo. Quando vai falar da volta do Senhor, como é que fala lá? Assim como o relâmpago, tem até aquela maneira, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim de ser a vinda do Filho do... Sessão naftalina. Ó, essa aí, ó, essa é antiga, viu? Não é? Essa é bem antiga, né? Só aqueles que nasceram em berço crente que conhecem mesmo, né? Mas olha, assim como o relâmpago que sai do Oriente, o Armagedon descreve a guerra dos reis que vem do lado do nascente do sol. O anjo que sela os servos de Deus no Apocalipse, os 144.000, ele vem do lado do Oriente. Em Ezequiel também vem do nascente do sol, porque o Éden ficava no Oriente. Agora, olha o que os tabletes me dizem. Aqui é um dos tabletes que falam: os navios de Melurra, os navios de Magan, os navios de Dilmun. Está mostrando de onde os povos vieram. Dilmun, eu sinalizei ali para vocês em vermelho, ali está escrito Dilmun, e Dilmun aparece aqui também na primeira linha desse outro tablete. É a mesma palavra. É porque aqui é no sumeriano ideográfico, ali o sumeriano mais silábico. Dilmun, tradução, terra do Oriente. Eles estão mostrando aonde que eles vieram, da terra do Oriente. Esse aqui é o tablete de Enki e Ninhursag. E nesse tablete, Dilmun, o Oriente, é descrito como um lugar puro, sem doença, sem sofrimento, sem morte. Um lugar de paz e bênção e fertilidade. E é chamado de a boca dos rios. A boca dos rios. O jardim do Éden é descrito como? Em Gênesis 2, verso 10. E saía do Éden o quê? Um rio que se dividia em 4 partes. E ali em Dilmun era um lugar paradisíaco que tinha também a boca dos rios. É semelhante ou não é? Não precisa nem forçar. Os sumerianos também tinham um vocábulo muito interessante, a palavra Edim, ou Edenu, que mesmo que você não saiba hebraico, Edim e Edenum está muito próximo da palavra Éden. E eles tinham a palavra Edim ou Edenum, que eles falavam que era uma pradaria, uma planície. E já o equivalente acadiano seria Dinu, que eu falei para vocês, cuja semântica passou a ser um lugar abundantemente regado. É interessante que o termo Éden, em hebraico, na sua forma real, significa dar abundância de água. A mesma coisa. Continuando aqui, foi em Dilmun, inclusive eu esqueci de mencionar, esse desenho que aparece aqui embaixo, aqui tem a palavra Edim, aqui do lado tem a palavra Edim, escrito em sumeriano, e ali você tem o desenho mostrando a história de Edim e do senhor de Edim. Foi em Dilmun que Enki, a divindade, seduzido pela deusa Utu, trouxe para ela um fruto especial como condição para que dormissem juntos. Enki conseguiu o que queria, mas como resultado, a terra passou a brotar ervas daninhas que ele comeu, perdendo assim a imortalidade. Amaldiçoado por sua esposa Ninhursag, Enki começou a deteriorar, mas por um ato posterior de misericórdia, ele é restaurado a vida. Perceberam as semelhanças? Repito, não busque um decalque igual. Eu falo que as histórias são contadas de acordo com a sua versão. Mesmo que alguns aqui acharem que o governo do PT foi a redenção, ou que o governo do PT foi uma desgraça, qual o ponto em comum? Houve um governo do PT. Aí eu não posso entrar no mérito da questão por ética. Bom, aqui eu já falei com vocês da terra de Dilmun. Esse aqui é um outro tablete também que menciona o nome de Dilmun. Dilmun aparece logo aqui, ó. Dilmun, a terra do Oriente. Esse é um recibo de carregamento de vestes a serem enviados por barco até Dilmun. Aí eu percebo uma coisa nos tabletes.
quando usa a palavra Dilmun, ela aparece em duas histórias. Um lugar antigo de um jardim chamado Edenu e um nome atual em homenagem a um antigo lugar. O que eu percebo dos sumerianos? Eles colocaram na terra deles ali nomes que lembravam ao lugar da onde os seus antepassados haviam saído. É como aqui no Brasil, eu tenho Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Por que Novo Hamburgo? Porque quem foi morar lá eram pessoas que tinham vindo da cidade de Hamburgo, na Alemanha. Você tem Nova Odessa, Nova Venécia, várias outras palavras que eu poderia citar para vocês, que são palavras. Nova York, Nova Inglaterra nos Estados Unidos, Nova Orleans, você tem Nova Orleans por causa dos franceses. Ou seja, são sempre cidades que remetem a outra cidade. Por exemplo, Sobral, não tem Sobral aqui? Tem a cidade de Sobral lá em Portugal. Tem a cidade de Sobral. Oi? Alhandra da Paraíba? Sim, dos portugueses. E o que eu noto os sumerianos fazendo? A mesma coisa. Então não é de surpreender, porque os dois principais rios se chamam Tigre e Eufrates. Não que esse Tigre e Eufrates sejam o mesmo que Adão e Eva conheceu. Porque muita gente fala comigo, então ali no Éden, o Éden ficava ali no Iraque. Eu já vi muita gente falando isso. Para mim, não. Porque entre o Éden e o depois teve o dilúvio, que destruiu toda a terra. E é possível ter sobrado algum rio anterior ao dilúvio. Alguém fala, mas o dilúvio foi localizado, ele não foi global. Se o dilúvio não foi global, então Deus é mentiroso, porque ele prometeu a Noé que não ia mandar outra inundação daquela. Inundação local tem uma atrás da outra. Para ter sido uma enchente que Deus falou que não ia mandar outra, não pode ter sido uma coisa localizada. E a Bíblia é clara que só sobraram 8 pessoas daquilo ali. Então não posso acreditar num dilúvio sendo uma coisa. E a volta de Cristo é comparada ao dilúvio. E a volta de Cristo não é um negócio que vai ser só para São Paulo e o Rio de Janeiro não vai ficar sabendo. A volta de Cristo vai ser um evento que vai tomar o mundo inteiro. E foi comparado ao dilúvio. Então eu respeito quem pensa diferente, mas o dilúvio. E geologicamente, eu não tenho condição de não aparecer sobre isso aqui agora, por causa do tempo, mas os eventos geológicos mostram, até os evolucionistas e ateus admitem isso, que houve um cataclisma que envolveu o planeta Terra inteiro. Tanto que eles falam que os dinossauros foram destruídos de uma vez só. Então, se até a evolução acredita que houve uma catástrofe que envolveu a Terra toda, por que eu vou pegar a Bíblia e falar que o dilúvio foi só uma inundação ali na Suméria, que não teve nada mais? Outra coisa que me chama a atenção, quando eles contam a criação da humanidade. Há vários relatos deles sobre a criação, vários. Eu estou citando só alguns para vocês. Eles contam, por exemplo, a criação do primeiro homem por Ninhursag. E sabe qual era o nome do primeiro homem criado? Adapa. Que lembra o nome? Adão. E Adapa significa aquele que veio da terra, terra vermelha, como Adão de Adamá, da terra vermelha. Aqui você tem a criação de Adapa. Aquele no colo ali da deusa Ninhursag é Adapa, o primeiro ser humano criado. Alguns chamam de Adamu, que fica mais perto de Adão. Naqueles dias e naqueles anos, o sábio de Endu, Ea, criou Adapa e o colocou para ser chefe entre os homens. O mais prudente e sábio de todos os Anunnakis, sem mácula, limpo de mãos, observador dos estatutos divinos, que nenhum deveria se opor. Ficou faltando traduzir o resto ali. Um outro tablete chamado Enuma Elish, que na verdade é uma coleção de 7 tabletes, conta a história da criação em 7 períodos. No 6º tablete, ele conta a criação da humanidade. E o 7º tablete é quando os deuses descansam que a humanidade foi criada. Será que é coincidência? Agora, por que os deuses descansam? Aí tem algumas diferenças com a Bíblia também. Alguns tabletes contam que os deuses, havia só Deus e Deus na terra, e que os deuses ficavam encarregados de trabalhar ali na terra e tudo mais. Só que os deuses estavam cansados de trabalhar na terra, cada um tinha que fazer uma coisa, até que um deus deu uma ideia. Escuta, porque a gente não vai conversar com o grande Deus das águas, com Enki, para que Enki nos dê uma solução. E foram até Enki, falaram, Enki, nós estamos cansados de trabalhar. Aí Enki então faz a humanidade para trabalhar para os deuses. Ele cria a humanidade, e a humanidade então começa a trabalhar para os deuses. E uma vez que a humanidade... E como é que ele cria a humanidade? Do pó da terra,
e ele sopra o fôlego da vida. Aí a humanidade é feita. E a humanidade agora começa a trabalhar para os deuses. Por isso que os deuses podem descansar. Podem descansar. Tanto é que na Babilônia tinha o Sabatu, que era o deus do descanso. Vai ser o Shabat. Os deuses podem descansar. Só que quando a humanidade começou a trabalhar... Olha lá, ele criando a humanidade. Só que quando a humanidade começa a trabalhar para os deuses, eles começam a fazer muito barulho. Aí os deuses ficam irritados com o barulho da humanidade, aí mandam vir um dilúvio para destruir toda a humanidade. Eu sei que é mas vocês estão vendo as semelhanças com o texto bíblico, que é incrível? E diz que a humanidade então começou a fazer os jardins, cultivar o jardim dos deuses. Também menciona-se muito o dilúvio em vários tabletes. Em vários tabletes menciona-se o dilúvio. Os Anunnakis são um grupo interessante, porque numa das versões da criação, diz que os Anunnakis recusaram-se a trabalhar. Então, que uma terça parte dos Anunnakis entrou em rebelião. Várias interpretações colocam que, quando fala a terça parte dos anjos que caiu com Lúcifer, lá fala que um terço dos Anunnakis entrou em rebelião contra a divindade. Então, por isso que a humanidade foi criada até para substituir essa terça parte daqueles que caíram. Ninhursag aqui aparece junto ao espírito da floresta e cuidando da árvore da vida. Ninhursag está ali no meio, a árvore da vida. Ninhursag significa senhora da árvore agradável. Ningishzida, que é a senhora da árvore agradável. Ningishzida, a senhora da árvore agradável, aparece nesse desenho aqui. E onde é que está a Ningishzida ali, a senhora da árvore agradável? Ninhursag, que é a senhora da árvore da vida. Mas Ningishzida é a senhora da árvore agradável. Sabe onde é que ela está ali? É aquele cachorrinho ali atrás, ó, que na verdade não é um cachorro. É uma serpente com asas e pés. Essa serpente é chamada de Ningishzida, senhora da árvore agradável, ou senhora da árvore do conhecimento. E segundo esse desenho aí, a Ningishzida convenceu o casal primitivo a comer da árvore agradável. E eles entraram em pecado. Aí um ser intercessor, que ele está com Ningishzida nos lombos, leva o casal penitente até o trono de Enki, para que eles possam voltar a beber da água da vida, porque eles perderam a imortalidade. Apocalipse, quando descreve o trono de Deus, o que sai do trono de Deus no Apocalipse? Uma fonte que é o rio da água da vida. Nós comparecemos perante Deus através de quem? De intercessor. E a serpente do Éden não era como a serpente de hoje, porque foi depois da maldição que falou: a partir de agora você vai rastejar sobre o seu ventre e comer o pó. Perceberam quando a gente... Até, irmãos, tem às vezes até a questão da tradução. O Gênesis, quando algumas Bíblias traduzem assim, porque o homem agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, isso não está bem traduzido. Ali quando diz o homem se tornou como nós, no hebraico está um pouquinho diferente. O homem era como um de nós. E agora, é porque muitos dos tradutores pegam isso pela fala da serpente. O homem era como... Porque o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, parece que Deus também é pecador. Entendeu a questão? O homem se torna como Deus quando ele se torna pecador. Então quer dizer que Deus é pecador? No hebraico diz assim: o homem era como um de nós. É o verbo raiá, que está no passado incompleto. O homem era como um de nós, e agora se tornou conhecedor do bem e do mal. Entende? Ele está um pouquinho diferente ali. Aqui de novo, um casal diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 anjos alados protegendo o arbusto que é a árvore da vida, com espadas de fogo. Outra coisa interessante, Nunki é colocada como a cidade divina, a cidade de Eridu. Daquelas cidades que eles descobriram ali, a mais antiga é a cidade de Eridu, que é chamada de Nunki. E nessa cidade, eles contam uma coisa interessante. Primeiro, eles encontraram uma lista genealógica de reis sumerianos. E eles falam dos reis que viveram antes do dilúvio. Falam assim: de acordo com a lista real,
Eridu foi a primeira cidade do mundo. E a primeira linha diz assim, Nam Lugal, que a tradução seria, né? Você tem aqui, então vem a realeza baixou do céu quando estava em Eridu. Ali eu fiz a transliteração. E quando chega naquela linha que está marcado de amarelo ali embaixo, então o dilúvio sobreveio, está errado ali. Então o dilúvio sobreveio à terra. Depois que o dilúvio cobriu a terra, a realeza que havia descido do céu uma segunda vez, tomou lugar em Quish e se assentou ali. Aqui as pessoas fazendo a varredura de campo, a gente chama de prospecção diária, sempre com os soldados lá, porque a região está constantemente em conflito, em guerra, e alguns tijolos que começam a brotar ali da terra do antigo zigurate. Espera só um pouquinho. Aqui. Perceberam? Um altar. E nesse altar, no início, sacrificavam-se cordeiros. Mas, numa outra fase, perceberam restos de desenhos de cobra. De alguma maneira, a figura do cordeiro foi substituída para a figura de uma cobra, que às vezes era intercambiada com a figura de um dragão. Interessante que no Apocalipse fala assim, foi expulso o dragão, a antiga serpente. E outra coisa que chama atenção ali, que já que começou por um altar, olha o que a Bíblia diz. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda árvore limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei essa terra. E ele edificou ali um altar ao Senhor. Por 100 peças de prata comprou Jacó dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. E ele edificou um altar. Ele chamou de El Elohe Israel. Lá Jacó construiu um altar e deu o nome de El Brit El, o Senhor de Betel, porque ali o Senhor havia revelado a ele. Os patriarcas, sempre que iam edificar uma cidade, começavam por um altar. Ali a mesma coisa. Só que um altar, aqui está a primeira fase do altar, no 16, que foi tendo várias camadas de construção, até chegar naquela torre que eu mencionei para vocês, que era mais ou menos assim. Agora, seria o Gênesis um plágio de tudo isso? Não. Por quê? Lembra que eu falei que o núcleo tem que ser igual? Por que eu não acredito que o Gênesis é um plágio dessas literaturas? Em primeiro lugar, o centro de comando é sempre politeísta. São deuses que criam ali. O Gênesis é monoteísta. O Gênesis é monoteísta. É tão monoteísta que quando Moisés foi escrever o Gênesis, olha como é que ele escreve. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. O que está faltando? O nome. O nome de Deus vai aparecer no capítulo 2. Aí o pessoal da Alta Crítica ensina que é um autor que escreveu um outro, outro escreveu outro. Não é por isso, não. Por que Moisés coloca o nome de Deus só no capítulo 2 de propósito? Porque se ele colocasse assim, Bereshit bara Adonai, no princípio criou o Senhor, que eu não estou pronunciando o nome de Deus por reverência, né? O Bereshit bara Hashem, no princípio criou o nome, o Senhor, era fácil. O pagão ia ler aquilo e ia falar assim, tá. Então, essa divindade criou isso. E as outras? Então ele não coloca o nome de Deus no capítulo 1 de propósito, para provocar nos autores imediatos a pergunta, qual deles? E a resposta vem no capítulo 2, não tem eles, é um só. Por isso que o nome de Deus não aparece no capítulo 1 de Gênesis. Outro detalhe importante, nos textos sumerianos, os deuses são criados depois do universo. Quando você pega o texto, o universo já existia de maneira eterna, até que um dia surgiram os deuses como fruto do universo e a humanidade como fruto dos deuses. A Bíblia é o único livro que coloca Deus antes do universo. E hoje a física diz que o universo teve um começo. A Bíblia está mais atualizada do que qualquer um outro ali. Outro detalhe, os homens são criados nos mitos para servir aos deuses. Na Bíblia não, o homem é criado por um ato de amor de Deus. O jardim do Éden, nas mitologias lá, é um jardim para os deuses. Na versão bíblica, o Éden é um jardim para a humanidade. Na versão sumeriana, o dilúvio é fruto de um capricho divino. Os homens estão fazendo barulho, vou parar agora vou matá-los com o dilúvio. Na Bíblia, os homens são destruídos por fruto da violência humana. A criação
nas mitologias acontece por guerra, gestação, batalha, morte. No Gênesis, ex nihilo, Deus cria a partir do nada. Na criação sumeriana, o universo é personificado. A terra, que todos têm uma personificação. Na Bíblia não, o universo não é personificado. Na mitologia sumeriana, a natureza tem vida em si mesma e poderes mágicos. Na Bíblia, não, a natureza não tem vida em si mesma. Na outra, cada Deus opera um ato criador. A Bíblia não traz de princípio o nome de Deus, já falei isso com vocês. Na mitologia sumeriana, o Éden foi feito para os deuses, já falei isso também. Na mitologia sumeriana, os mitos derivados são cada vez mais complexos, também falei com vocês. E o Gênesis é cada vez mais simplificado. Agora, eu coloco ali um sacerdote sumeriano com um tablete cuneiforme e coloco um profeta, representando o profeta bíblico. Palavra do homem ou palavra de Deus? Qual a maior diferença que eu podia dar entre a Bíblia e os mitos sumerianos, que até um leigo podia usar isso, mesmo que você não saiba nada de acadiano, sumeriano? Simples. Pega o texto do Enuma Elish e leve à cadeia. E deixe os presos lerem uma tradução em português do texto do Enuma Elish. Quantos presos deixarão de usar drogas, deixarão a criminalidade, por lerem a história de Ninhursag, ou a criação de Adapa? Quantos? Agora peguem a versão de Moisés e joguem para os mesmos presos. Daqui a pouco eles têm uma igreja ali dentro. Dizem que uma vez um ateu queria debater com um cristão e ele falou assim: eu aceito debater com você com uma condição. Qual? Eu trarei para o auditório 50 pessoas que são transformadas pela pregação que eu faço. E você vai levar 50 pessoas transformadas pelo ateísmo que você prega. Não teve debate. Não sei por que não teve debate. Exatamente. Mostra para mim quantos bandidos, quantos traficantes, quantos assaltantes, quantos estupradores, quantos pedófilos abandonaram a vida pregressa pela leitura de Deus no delírio de Stephen Hawking. Dawkins. Agora peguem quantos deixaram as mesmas criminalidades por lerem um livrinho ridículo que tantos aí não apreciam. Então, para mim, essa é uma grande diferença. A Bíblia transforma vidas, outros livros não. Aqui estão alguns livros sugestivos que a gente pode indicar para vocês lerem aí. Eu espero que vocês tenham apreciado, para a glória de Deus. Amém?